Pô, pessoal, boa noite a todos. Gravação iniciada. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui, gente, o propósito é entregar a segunda fase aí do Tech Challenge, tá? A gente vai mostrar o problema do caixeiro viajante. A gente fez a parte de otimização de rotas, encontrar o melhor caminho mais curto por todas as cidades geradas para ele, tá? Então, o que a gente utilizou aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? A gente utilizou o Python, né, em cima do Pygame, onde a gente cria uma interface gráfica para desenhar os pontos no mapa, tá? E aí a gente tem alguns auxiliadores, como helpers, que é para prestar um suporte para a gente, tá? No final de tudo, é gerado um arquivo MD, tá? Que a gente passa numa inteligência artificial, a OpenAI, né? O ChatGPT, como todo mundo conhece. E lá ele vai mostrar para a gente, vai dar um resumo do que a gente já fez, tá? Então, para ver a interface agora, eu vou rodar aqui um comando chamado Python main.py, tá? Então, com esse comando aqui, ele vai executar o meu algoritmo, tá? Ele vai executar o que a gente desenvolveu, vai mostrar uma tela visual para facilitar o entendimento de todos, tá? É importante ressaltar que se quiser executar na sua máquina, a gente tem um arquivo README aqui, ó, contém o nome dos integrantes do grupo, tá? E aqui tem a visão geral do que é e também como você instala aqui para executar da mesma forma que eu estou executando aqui na minha máquina, tá? Então é obrigatório ter uma chave secreta, na verdade uma API da OpenAI, e aí a gente consegue executar aqui para identificar aí qual a melhor rota do caixeiro viajante. Executando aqui, ele vai compilar o projeto e vai exibir a tela aí da otimização de rotas do algoritmo genético, tá? Aí a gente tem alguns filtros aqui. A gente tem o filtro de cidade, gerações, população e mutação, tá? A cidade, o que é a cidade? Ela define quantos pontos, ou no caso as cidades, vão ser geradas no mapa, né? Então a gente tem quanto maior o número de cidades a gente tiver no mapa, ela vai ficar mais complexa, no caso a otimização, tá? A questão da geração vai indicar quantas vezes o algoritmo aqui que vocês estão vendo aqui por trás. Opa, perdão que eu bati no mouse aqui. Quantas vezes, essa aqui, ó, quantas vezes o algoritmo aqui por trás vai evoluir com a população. Então, mais gerações, né, de população significa resultados melhores, porém mais lento. Então, se eu aumentar aqui o número de gerações, sei lá, para 2.000, que foi um padrão que a gente colocou aqui no 2.000, vai executar? Vai, só que vai demorar muito mais para ter assertividade aí da otimização de rotas. Porém, vai dar uma otimização melhor, né? Vai mostrar melhor o resultado, mas a gente vai demandar muito de processamento do algoritmo, tá? No caso aqui, a gente tem a questão de população. População controla quantas rotas diferentes existem, né, em cada geração. Então, tipo, uma população maior aumenta a diversidade de soluções. Então, quanto maior a população, a gente pode ter mais soluções para chegar no nosso objetivo, que é a otimização da rota. E, por fim, aqui a gente tem a mutação, tá? A mutação é para definir a taxa de probabilidade de pequenas mudanças aí aleatórias nas rotas. Ou seja, taxas muito baixas pode travar uma evolução e taxas muito altas tornam o processo um pouco instável, tá? A gente não, nós, né, perdão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar 20 cidades, mas a gente vai diminuir aqui a geração para o vídeo também não ficar muito extenso. Aconselho, se for o caso, se tiver muita curiosidade de entender melhor como funciona, executa o projeto que está no GitHub, eu vou colocar, acho que para 100, acho que a gente fez alguns testes, fica bem legal. Deixa eu baixar aqui rapidinho. 100, pode ser, opa, 100, 103, e aí a gente vai executar aqui o nosso problema da execução da otimização de rotas, tá? Então, a gente vai rodar GA. Então, vocês estão vendo aí a animação, né? Quando a gente roda GA, o algoritmo vai começar a evoluir com as soluções, e cada geração, a melhor rota faz o cruzamento entre elas e aplica mutações aleatórias. Com o tempo, o sistema converge para uma rota cada vez mais curta, tá? Como eu coloquei aqui a geração de 103, ele está executando aqui, ó, a quantidade de gerações. Então, eu não consigo gerar um relatório enquanto não finalizar todo o processo aí, tá? Aqui, ó, na esquerda, a gente tem a evolução de aptidão, que é o gráfico que mostra sobre quanto mais alto é melhor o desempenho, tá? Então, menor é menor desempenho, maior é maior desempenho. Aqui à direita a gente tem o mapa que mostra a melhor rota, todos destacados por cor viva. Então, a gente tem as cor viva aqui que mostra a melhor rota. E as rotas alternativas aparecem com tons um pouco mais escuros. Então, vocês estão vendo os regular. Então, os mais urgentes e os menos urgentes, tá? E aí,
Gerando o relatório aqui, ele vai gerar um relatório para o IA, tem uma mensagem aqui para o usuário aguardar, porque a tela pode congelar e por alguns segundos, e aí é gerado um relatório aqui, ó, um relatório MD, tá? Relatório gerado por IA. Ele vai falar que as instruções para o motorista, que é para sair do ponto de origem, é a 703, 736.589, vai seguir o ponto de entrega prioritário mais próximo, vai seguir a sequência dos itens otimizados. Então, ele dá um relatório completo aqui, dá um relatório de eficiência, né? Que a rota otimizada resultou numa distância total de 6.628 quilômetros, enquanto uma rota não otimizada teria uma distância de 5.700 quilômetros. Portanto, a rota otimizada apresentou um aumento de 910 em relação à não otimizada. Isso representa economia de 15% do total da distância percorrida. Embora a gente pareça que aqui a gente está maior e aqui está menor, mas isso aqui é por conta também das entregas prioritárias, tá? Aqui a gente tem a sugestão de melhorias, tá? Priorizar a entrega dos pontos com maior prioridade para otimizar o tempo de entrega e reavaliar a ordem de visitação dos pontos para minimizar a distância percorrida e utilizar veículos com maior capacidade para reduzir o número de vias necessárias, tá? Então, aqui são os 3 pontos de melhorias que foi sugerido pela inteligência artificial para a gente diminuir mais os custos. Por exemplo, você vai pegar um carro, o passo 3, você vai pegar um carro menor, sendo que você pode ter um carro maior que vai percorrer essa rota levando mais itens. Então, ele sugeriu aqui esses 3 pontos, tá? Tivemos algumas perguntas e respostas, né? Qual foi a distância percorrida da rota otimizada? Foi 6.628,66 quilômetros. A diferença de distância entre a rota otimizada e não otimizada foi de 910, representando uma economia de 15,94%. A prioridade do ponto é localizado em 591.502. A prioridade desse ponto é de 2, tá? Qual foi o volume total da carga transportada nessa rota? O volume total foi 89, enquanto a capacidade máxima do veículo era de 50. Então, esse relatório aqui fornece algo detalhado para a gente, destacando a eficiência e as possíveis melhorias do processo logístico, tá? E, em resumo, esse processo demonstra a prática como um algoritmo genético pode ser aplicado em problemas de otimizações mais complexos, né? Esse é um problema do caixeiro viajante, é um problema um pouco complexo, tá? Porque você tem que identificar alguns pontos, alguns fatores de rotas priorizadas, quem tem mais prioridade, quem tem menos prioridade, distância, tem que levar em consideração. Então, ele vai mostrar o processo evolutivo, como a gente viu aqui no nosso PyGame, aqui, né, no nosso algoritmo genético, vai mostrar o processo evolutivo de forma visual, interativa e educativa também, tá? Esse aqui é uma excelente forma da gente entender como técnicas inspiradas na biologia podem encontrar soluções eficientes para a computação. Creio que é isso o nosso trabalho que a gente fez. Eu espero que atenda os requisitos aí da demanda, tá? Do que foi solicitado. Pergunto meus amigos se tem alguma coisa para acrescentar. Eu vou puxar eles aqui, deixa eu dar uma olhada neles aqui. Pergunto se eles têm alguma coisa a acrescentar, tá? Não, ficou ótima a apresentação. Acho que é isso aí. Só tem um detalhe que eu queria comentar. A hora que a Pode gente falar. for entregar o trabalho, muito provavelmente vão ter vários nomes lá que não participaram aqui da gravação, que foram pessoas que, infelizmente, acabaram desistindo aí do curso, mas como eles participaram aí com a gente vai manter o nome deles aí, mas, infelizmente, eles não puderam participar da gravação porque realmente não vão continuar o curso, vão deixar para uma segunda oportunidade. Então, vão ter alguns nomes lá que não Vou colocar participaram da aqui para eles verem gravação. também. Isso, É esse aqui, o Antônio, Rafael Ortega e o Matheus Teixeira Castro. Obrigado exato. pela observação, Leandro. Foi bom você ter mencionado, porque senão pode acontecer de ele estar ali, mas quem são essas pessoas? Então, eles acabaram declinando o curso aí no meio do decorrer do trabalho, mas colaboraram com a gente aí no desenvolvimento também. A gente achou justo manter o nome deles aí, tá? Isso aí. Alguém tem mais algum ponto? Boa. Não, é isso Tranquilo. aí, cara. Tá perfeita a apresentação. Bom, então vamos encerrar a gravação por aqui. Qualquer dúvida, a gente tem o nosso contato lá no GitHub, tem tudo certinho lá. Ok? Boa. Por hora é isso. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa Valeu. noite.